Boa noite, pessoal. Meu nome é Pamela. Sejam bem-vindos a mais uma live. O tema dessa live vai ser o Economia de Francisco em tempos de desemprego e escassez. Essa é uma live da CDDH Betim, tá? Sejam bem-vindos. A live vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, então eu peço para vocês estarem dando a curtida logo no início, né, para estar impulsionando ela, tá dando a curtida nas nossas páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, tá comentando e compartilhando, né, porque esses serão temas muito importantes, né, a gente vai estar discutindo temáticas extremamente importantes, não só da pandemia de 2020, quanto das perspectivas para 2021. Eu vou começar a live, né, agradecendo a todos que estão presentes, a oportunidade, né, vocês estarem aqui para estar comentando essa temática tão importante conosco. Eu vou fazer uma leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 28, que diz que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, vai ser baseado nessa declaração, né, que nós estaremos fazendo essas discussões e falando, né, da perspectiva, né, de o que a economia de Francisco ela pode estar nos auxiliando a compreender esse novo momento, né, da economia e toda essa problemática toda que a gente vai estar enfrentando. Bom, eu vou dar uma boa noite para os nossos convidados, vou estar apresentando eles. Primeiro, a professora Tânia Teixeira, ela é professora da PUC Minas, ela é economista, mestre em ciência política pela UFMG, doutora em economia aplicada pela Universidade de Valência, na Espanha, presidenta do Corecon-MG e da DPUC, membro da ABEF, que é da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Claro. O Tiago Flores, ele é cientista social e advogado, membro do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase e da ABEF, que é da Articulação de Economia de Francisco e Claro. Foi um dos jovens selecionados para participar do Encontro Internacional de Francisco na cidade italiana de Assis. E Marcos Arruda, ele participa do Instituto PAX, de Políticas Alternativas para o Cone Sul, do Rio de Janeiro, da ABEF e da água dos habitantes da Terra. Bom, eu vou fazer uma breve introdução ao tema com alguns dados que acho que vão estar contextualizando, né, aos nossos membros, os nossos participantes, para que eles entendam mais ou menos em qual contexto vai estar acontecendo as discussões. Bom, em 2019, o IBGE fez um levantamento que o Brasil tinha 13,8 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Esse dado significa que essas pessoas elas recebiam por mês R$ 151. 51,7 milhões de pessoas vivem em estado de pobreza no Brasil, ou seja, elas recebem até R$ 436 por mês. Todos esses dados foram levantados antes da pandemia da Covid-19. Então, eles tendem a estar piorando ao longo do ano, né? Nós temos, em 2018, foi levantado que 35 milhões de pessoas não tinham acesso à água potável e 100 milhões sem coleta de esgoto e em situação de insegurança alimentar, vivendo em territórios superpovoados e com habitações que não permitem o distanciamento social. Os dados mais atuais do desemprego no Brasil, que é do terceiro trimestre, né, ele foi divulgado agora em novembro, diz que no Brasil a gente tem uma taxa de desemprego recorde de 14,6, ou 14,1 milhões de desempregados.
É bom considerar que 38,4% da população economicamente ativa está na informalidade, ou seja, eles não têm acesso a benefícios como 13º, seguro-desemprego, auxílio maternidade e auxílio doença. São pessoas que estão totalmente fora dessa proteção social. Em Minas Gerais, a situação ela não é diferente. O último dado do levantamento do IBGE disse que o patamar de desemprego chegou a 13,3, ou seja, 1,4 milhão de desempregados, um pouco abaixo da taxa nacional, e 37,8 de mineiros estão na informalidade, também um pouco abaixo. É importante ressaltar que as mulheres negras formam um grupo de pessoas que mais atingidas nesse problema, pois elas correspondem a 17 milhões de pessoas que chefiam as famílias com uma renda mensal de até R$600. Na contramão, as contratações de carteira assinada, tanto em Betim quanto em Minas Gerais, elas tiveram quedas não tão grandes quanto aconteceram no Brasil. Na verdade, se a gente for olhar um contexto um tanto histórico, a gente teve um período de grandes contratações, né, entre 2014 e o início de 2015. De 2015 a 2017, nós tivemos um volume de demissões muito grande, né? Ou seja, essas pessoas saíram da formalidade, migraram para a informalidade. E no período de 2017 e de 2018, esse número começou a voltar a um leve crescimento. A expectativa, se não houvesse a pandemia, é que a gente teria um volume de pessoas com carteira assinada igual de 2014, somente em 2022. Só que aí veio a pandemia da Covid-19 e muita gente foi mandada embora. No caso de Betim e de Minas Gerais, essa situação foi um pouco melhor em comparação ao Brasil, porque a gente tem aqui a indústria da construção e a indústria extrativa que conseguiram manter o seu patamar, né? Entretanto, o Brasil, a gente tem um saldo negativo, e se a gente for olhar historicamente, a gente está tendo um nível, né, de pessoas com carteira assinada muito abaixo de 2014, né? É importante colocar que a grande maioria da população pobre encontra-se sem renda, desempregada ou com os contratos de trabalho suspensos, salários reduzidos e sem condição de pagar aluguéis, de comprar alimentos, produtos de higiene ou produtos que são recomendados, né, para prevenção da Covid-19. Lembrando que essas pessoas também, elas precisam sair para trabalhar, né? Elas não têm a possibilidade de ficar em casa. Ainda mais que a gente está contando aqui que quase 40% da população brasileira está na informalidade, né? Elas não são beneficiadas pela MP 936. Outro dado interessante é que no primeiro semestre de 2019, a renda do 1% mais rico cresceu 10%, enquanto a renda dos 50% mais pobres caiu 17%. Segundo a revista Forbes, em 2020, a lista de bilionários brasileiros teve um número recorde com 33 novos bilionários. No total, de 238 brasileiros atuantes nessa condição. Então, o que a gente imagina para 2021? A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela estima que o Brasil vai ter uma queda do PIB de 5%, mais ou menos. E a projeção para Minas Gerais é de 4,8%. Entretanto, deve ser um pouco menor, já que as atividades elas voltaram e infelizmente não houve um cuidado, né, um lockdown preciso, então as atividades acabaram voltando, então essa queda vai ser um pouco menor do que a projeção que foi feita lá em julho. Para 2021, se projeta um crescimento de 2,6%,
Entretanto, cabe ressaltar que esse crescimento de 2,6% é comparado com um ano que teve uma queda de 5%. Tá? Então, na verdade, não é um crescimento efetivo, é uma pequena retomada de um crescimento de uma economia que já está mais do que estagnada. E aí fica uma grande questão, porque ao longo de 2020 a gente teve algumas medidas, né, pelo governo, promovidas pelo governo, que foi a MP 932, que ela reduziu alguns custos para as empresas, né, reduziu algumas alíquotas, postergou alguns pagamentos e algumas coisas assim. A MP 936 e a MP 927, que viraram leis, né, que permitem essa suspensão do contrato de trabalho, a redução, né, do contrato de trabalho, das horas trabalhadas e, consequentemente, a redução dos valores a serem pagos. Essas medidas, elas acabaram estendendo a vida útil dessas empresas ao longo de 2020. Entretanto, o que vai acontecer em 2021 sem uma medida de proteção estatal às empresas e a esses trabalhadores que estão na informalidade, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas deixando de consumir vai ter menos dinheiro na economia e, consequentemente, comprar. É a partir desse panorama, né, dessas perspectivas para 2021, desse diálogo sobre uma nova economia, que eu acho que o que ficou marcado para todos nós é que o atual modelo econômico vigente, neoliberal, ele não nos ajudou a estar enfrentando a pandemia, pelo contrário, muitos economistas, inclusive neoliberais, defenderam a intervenção do Estado para que as consequências econômicas não fossem tão graves. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai começar a dialogar com os nossos convidados, né? E eu acho que a primeira questão que deve ser levantada é que quais são as contribuições do movimento convocado pelo Papa Francisco para a construção de resposta para os desafios da economia atual, né? O que dentro da proposta da economia de Francisco e dentro desse panorama atual, como construir, quais são as respostas da economia de Francisco para essa situação? Então, eu vou passar a palavra para a Tânia. Isso foi uma definição previamente acordada entre os participantes. Então, primeiro Tânia, depois o Tiago e depois o Marco estarão falando sobre esse primeiro tópico. Boa noite, Tânia, com você. Boa noite, Pamela. É com grande alegria, né, que estou aqui novamente, né, para discutir sobre essa temática, né, juntamente com um grupo de pessoas tão interessadas no tema e que realmente buscam alternativas, né, para superar problemas tão graves como os que nós estamos vivenciando. Realmente é um grande desafio, né, responder a essas questões postas, né, principalmente quando a gente observa o crescimento da pobreza, da miséria e da situação agravada com a pandemia no nosso país e em várias partes do mundo. No entanto, mesmo levando em consideração todas as questões que você ponderou aí, Pamela, sobre os indicadores, né, sobre a situação do nosso país com relação à queda do produto e da renda, o crescimento da desigualdade, esses indicadores aí que foram publicados recentemente, né, creio que ontem, sobre o índice de desenvolvimento humano do nosso país, que é agravado, né, em 5 posições, nós vamos observar que a grande questão aqui é que a economia de Francisco ela traz, né, alguns pontos que creio que são muito relevantes para a gente estar refletindo. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, né, o Tiago, né, os demais participantes, né, o Marcos, né,
o representante aí, o Cícero, também, né, no CDDH, e também agradecer ao Luiz Rena, né, que tem feito um trabalho muito importante, Pamela, na região de Betim, em nosso estado, e até em âmbito do próprio planeta, né, porque a preocupação dele é planetária, com a ecologia integral. Mas, então, assim, diante desse quadro, né, desse desafio que foi posto, eu gostaria de destacar algumas questões que até mandei aí para você, Pamela, não sei se você conseguiu ver no nosso grupo, né, que você criou. Eu vou passar algumas transparências, se não for visíveis, eu vou usar as que eu tenho aqui postas no meu próprio computador. Então, é possível, Pamela, projetar? Eu passei aqui para o pessoal aqui para Mas pedir se para não for eles possível, não tem colocarem. problema, não, que eu teria... Quanto tempo? Você podia me confirmar só o tempo? Porque eu não... São 10 minutos ou 5 minutos? Quanto? 10, 10, né? para Então, dar para tá. tempo para... Então, acho que vai dar tudo certo. Então, a primeira questão, né, que eu gostaria de instigar aqui esse debate, porque eu creio que isso é tipo uma mesa redonda, onde que a gente está, um painel, né, onde que a gente está refletindo sobre esses pontos, diz respeito à questão do bem comum e as alternativas econômicas solidárias que estariam presentes, né, na proposta da economia de Francisco e Clara. Então, eu tentei buscar fazer essa leitura, né, diante da crise que a gente está vivendo, do desemprego, né, da queda do poder de compra das famílias, né, da fragilidade de alguns segmentos sociais, aí indico também os jovens, numa situação bem complicada, né, com relação ao emprego, as questões também da discriminação racial e da mulher também com relação ao acesso ao emprego. Então, eu creio que todas essas pautas elas estão contempladas pela proposta da economia de Francisco e Clara, né? Então, aí eu primeiro chamaria a atenção para o contexto atual que a gente está vivendo e que a gente veio discutindo, né, desde o ano passado, né, em torno não só da Associação Brasileira de Economia de Francisco, mas também junto aos jovens, né, que estão nela e os que não estão, né, ligados diretamente à associação, mas que de certa forma gravitam, né, em torno dessas questões aí que vamos discutir nessa noite. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar é a questão da destruição da vida, né, do planeta e dos seus recursos naturais. Realmente, isso foi uma preocupação muito grande, que inclusive me levou a fazer muitas reflexões, principalmente depois do ocorrido na região de Mariana, né, e depois a questão de Brumadinho, nos colocando assim em xeque, né, com nossos padrões e visões econômicas, né, acima, inclusive, da vida e dos próprios da vida humana e das demais espécies, e que, em nome do lucro, você assegura que a destruição ela está sendo parcial, né, ou monitorada, ou acompanhada, não é isso? E que gera aí uma estabilidade nos mercados, mas não gera uma estabilidade na vida de ninguém, né? Então, esse é um dos motivos que me fez me debruçar sobre a proposta feita pelo Papa Francisco. A segunda questão diz respeito aí ao tema, né, ao tema da pandemia, da Covid, né, e a questão também do adoecimento, né, e empobrecimento da população, a desigualdade, né, a desigualdade aí, social elevada, a renda concentrada na mão de poucos, né? O desemprego, a informalidade, a falta de investimento, principalmente em pequenas empresas, né? Nas microempresas, que são geradoras de maior número de postos de trabalho, e a necessidade efetiva de repensarmos, né, a organização sistêmica em que vivemos, né? Então, depois da leitura do contexto, né, eu passaria agora para esse desafio posto aí sobre a economia de Francisco e Clara, né? É um desafio lançado pelo Papa Francisco à humanidade, né, através da encíclica chamada de Laudato Si,
né? Então, essa encíclica ela vai abordar cuidado da casa comum, né? E baseia-se nos preceitos difundidos por São Francisco e Santa Clara de Assis. Então, é uma chamada, né, para reformularmos valores e atitudes, né? Criando, assim, uma nova economia que seja mais justa, mais humana, sustentável e inclusiva. Né? Então, nesse sentido, esses são os pontos aí que nos obrigam a repensar o modelo econômico e o modelo de sistêmico, né? Que assambarca a economia e as demais áreas, inclusive a área das humanidades, como se todas resultassem da relação propriamente dita. Então, esse é o grande tema, né? E a grande questão que eu apresento aqui. Então, nesse sentido, nós vamos ver se eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, né? O Laudato Si é um chamado, né? Então, no contexto da luta pelos direitos humanos, né, que aparentemente já tínhamos solucionado nos anos 2000, mas em 20 anos nós vamos observar que nós temos que continuar a lutar pelos direitos humanos. Aí destacaria, né, uma passagem da encíclica que nos chama a repensar, né? Ainda há tempo, mas é preciso perguntar-se pelo sentido de nossas vidas, para além do dominador e consumidor. Para tanto, será preciso um esforço gigantesco de conversão ética, mudando o modo de ser autoconcentrado para um modo de ser aberto e solidário. Então, essa hesitação é baseada na encíclica, né? Está no 4º capítulo, referente à justiça interagencional. Então, essa é uma grande questão também. Como que nós vamos, que terra, né? Que planeta, que mundo que nós vamos deixar para as futuras gerações? Então, nesse sentido, eu gostaria que a gente repensasse esse chamado, né? A partir do que nós temos materialmente da economia de Francisco e a questão também dos direitos humanos, né? Já que esse é o ponto instigante também dessa reflexão de hoje. Então, nós vamos ver aí, no caso da encíclica Laudato Si, o que ela propõe, né? Ela propõe, primeiro, levar em conta o ser humano enquanto um ser partícipe do planeta, não um ser separado, dominador, mas um ser que faz parte de forma integrada, né? Dentro da perspectiva da ecologia integral, né? Valorizar a ecologia, repensar padrões de consumo e distribuição de recursos e riqueza. Contestar a tecnificação, a coisificação, o consumismo, né, que intensificam as desigualdades entre os seres humanos e promove o desrespeito às outras espécies do planeta, né? O empobrecimento da sociedade. E, mais do que isso, né, averiguar e contestar as causas mais profundas da crise ecológica, né? Como o paradigma tecnológico dominante posto pelo próprio capitalismo, né? Que é o antropocentrismo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente repensar isso, né, a partir da própria encíclica. Né? E a outra discussão diz respeito à economia, política e ambiente. Né? A economia e a política e o ambiente devem manter um diálogo, né, para alcance das mudanças almejadas, né, com foco na plenitude humana, não é isso? O bem comum e a qualidade de vida são os parâmetros para avaliar a economia. Rever o conceito de crescimento econômico intenso, que desconsidera a sustentabilidade e a discussão da ecologia integral, né? Fomentar relações culturais que favoreçam a sociedade, o bem-estar e a qualidade de vida, né? E esse é um grande desafio posto, porque todos esses indicadores que a Pamela apresentou antes apontam definitivamente, né, para a queda da qualidade de vida, e acená-lo para o mal-estar, né, da sociedade, não para o bem-estar. Então, nesse sentido, a gente observa que a economia de Francisco é muito contundente quando ela direciona, ela aponta, ela sinaliza e ela nos conclama um chamado, né? Não, e nos exige fazer no caso dos economistas, né, de fazer não é só uma revisão, fazer uma ampla mudança na valoração da riqueza, no processo de distribuição, com vistas a pensar uma sociedade equânime,
né, que garanta o bem-estar, o bem comum. Então, o que fazer na prática? Né? Essa problematização ela coloca isso muito claramente. O que fazer na prática? Então, a economia social, né, o cooperativismo, a economia solidária, são caminhos, né, já trilhados que buscam o alcance desses valores, né, da economia de Francisco e de Clara. Né? A economia solidária também ela sempre focou em uma artéria construtiva de valores que não são condizentes necessariamente com a economia sistêmica capitalista, né? Pois nela o cidadão poderá encontrar alternativas para sair da sua miserabilidade, para romper com as estratégias do mercado, né? E que permitam uma inserção no mercado competitivo, né? E também no mercado de trabalho, que é tão excludente. Sabemos, sim, que muitas das vezes essa inserção ela se dá no mercado informal, sem muitas das garantias trabalhistas, né? E sem a seguridade que teria que ter para esses que trabalham nessa atividade. Não é possível que a gente mantenha mais de 60% da PEA, da população econômica ativa brasileira, fora de um sistema de seguridade social, né? Como a gente tem visto ocorrer. E isso só cresce a partir de 2014. Então, nesse sentido, nós vamos ver, né, que a economia de Francisco, ela pensa, ela sambarca, ela abraça a economia solidária, e isso é muito confortável, principalmente para quem já trabalha com economia solidária, que é o meu caso de muitos tantos, né, que estamos lidando aí e estamos empenhados na construção da economia de Francisco. Inclusive, dia 15 foi dia, né, da economia solidária, né, queria ressaltar isso, da importância e da gratidão que a gente tem por essas pessoas que buscam a construção de um outro modus operandi de funcionar, que não seja o lucro o único objetivo, né? E o crescimento da riqueza e a concentração da riqueza. Então, a economia de Francisco, ela permite, sim, que você busque alternativas econômicas com modelos como esses que eu falei, né, do cooperativismo, da economia solidária e da economia social, principalmente nos países europeus, né, que está sendo muito difundido agora a relação da economia social com a economia solidária. Então, assim, a economia solidária, ela também nos chama para discutir empreendedorismo solidário, né, que também foi enfocado aí pelo Papa Francisco e pela ABEF, né, por todos aqueles que também tentam construir uma outra economia, onde que você chama claramente a busca do não competitivo, né? Um mercado não competitivo, quer dizer, você não tem que eliminar o outro para sobreviver, você pode criar uma relação integral, né? Com o outro, a fim de permitir que todos desfrutem da riqueza, mas também possam suportar prejuízos, né, de forma coletiva, que é diferente você suportar prejuízos de forma individualizada. Quando pensamos, né, nas restrições do modo de produção competitivo, nós vamos ver diretamente a figura aí do desemprego crescente, né, ceifando as condições de vida da nossa população. Então, nós vamos ver que a economia solidária ela pode também reduzir as perdas da renda, mas não necessariamente ela vai criar, muitas das vezes, um emprego formal, né? Então, eu queria só ressaltar que pode ser que o desemprego continue crescendo em relação ao mercado formal, mas pode reduzir o impacto em cima da renda das famílias, né? Então, acho que essa chamada, né, da economia de Francisco, ela permite você conciliar, né, modelos, meios, técnicas, propostas que sejam amálgamas uma das outras com vistas à superação dos problemas todos aí apontados anteriormente. Caracterização pelo cooperativismo, né? Se a gente pensa que o objetivo em comum, né, é a construção de uma autogestão e da solidariedade da economia da partilha, numa
perspectiva igualitária, né, com relação aos resultados alcançados, a gente reforça uma perspectiva da consolidação de uma rede de comunhão e de pertença. Creio que esse também é um elemento fundamental quando trabalhamos aí a economia de Francisco e Clara e a economia solidária e o empreendedorismo solidário. Eu estou passando aqui o meu tempo, né? Eu só gostaria de ressaltar aqui dois pontos e finalizarei, né? A economia solidária também ela vai se alinhar no princípio de solidariedade e de acolhimento. E nisso a economia de Francisco e Clara há uma grande interação, né, entre esses dois pontos, né? Na verdade, é fortalecendo o espírito de grupo, a ajuda comunitária e o bem comum. Na prática, nós vamos ver que a busca do direito igualitário e a abundância, igualdade no trabalho e no acesso à renda no conjunto, também reforça, né, o papel da economia de Francisco e Clara como um grande chamado, né, que incorpora, assim, o que já vem sendo trabalhado pelos movimentos sociais, pelas pastorais, né, pela própria a igreja que tem essa visão, né? Setores da igreja que têm essa visão, que buscam realmente a configuração de uma sociedade que tem uma visão ecológica integral, respeito ao direito, à igualdade, né? E quer distribuir a abundância e não a pobreza e a miserabilidade. Então, esse é o grande desafio aí. Então, nós vamos ver que há uma interconexão, né? Eu até exemplifico aqui a existência das feiras, a existência dos grupos de troca, a criação de moeda social, a criação de empresas sociais e o fortalecimento dos movimentos sociais com vistas a valorizar o trabalho humano, né? Por isso que a demanda da Pamela foi colocada desde o início. Como que a gente sai disso? Nós temos a possibilidade de alcançar, sim, através de um esforço coletivo, que você possa melhorar as relações interpessoais, reforçar a autonomia, a liberdade, a segurança, né? Através da busca de benefícios efetivos no que se refere ao trabalho e ao crescimento da renda, mas nós também temos que avançar nos valores, porque muitas das vezes você observa também que quando você tem um viés totalmente economicista da relação da economia solidária ou mesmo do cooperativismo, ela acaba reforçando essa visão do lucro e da marginalidade ou da diferenciação do processo distributivista e acompanha o processo da economia competitiva, né? Então, nesse sentido, a economia de Francisco ela é muito autêntica nesse aspecto, que ela coloca de forma muito clara no que diz respeito que a sociedade ela tem que criar mecanismos efetivos para dar o bem comum a todos. Não restringir somente a 1% da população do planeta, né? Ou a 25% da população do nosso país, que é considerado segmentos, a classe média, né? Os segmentos médios, eu prefiro falar assim, né? Então, nesse sentido, a valorização do trabalho, né? O empreendedorismo solidário, a busca de um modo de produção que abarque todos aqueles que querem trabalhar, que não enfrentem tantas barreiras, busque a valorização do trabalho humano e a inclusão social, a participação democrática, né? E também encontre meios de criar melhores condições para aqueles que no caso do nosso país, não são atendidos pela CLT, né? Então, trabalham na informalidade, ok? Então, esses pontos convergentes que eu já apontei, creio que são possíveis de indicar que é possível consolidar uma outra economia, né? Facilitando a inserção de empreendedores, facilitando a inserção de mulheres, de jovens que estão à margem, de homens que estão à margem também, de todos aqueles que têm necessidade de trabalhar e de conseguir uma renda, né? E que tenham também condição de se formar para, inclusive, superar essas condições dentro do sistema capitalista. Agora,
a proposta de Francisco, ela vai mais além quando ela discute a questão da ecologia integral. Ela mostra muito bem que é possível superar esse sistema que a gente vive nele. É possível criar condições efetivas de superar o capitalismo financista que só visa o lucro e não pretende distribuir a riqueza, né? Então, essa é uma questão também que eu coloco aqui na roda para o debate, tá bom? Então, assim, como realmar essa economia que a gente tem, né? Nós não podemos fazer isso sem propor mudanças estruturais, né? Efetivas. Nós temos que sair e criar mecanismos e meios constitutivos desse processo. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? E dizer que, dentro do nosso grupo, nós já temos mais ou menos uns 20 professores, né, de várias áreas, que estão, e alunos, e especialistas, e pessoas também da economia solidária, que participam das feiras, que estão buscando essa construção. Nós convidamos a todos, né, que reflitam sobre a economia de Francisco e que também possam pensar numa nova economia realmada, né, que esteja a serviço da vida e não da morte. Eu agradeço e me desculpem aí pela superação do tempo. Obrigada. Obrigada a você, Tânia, por ter passado para a gente, né, sobre a questão da economia solidária, sobre o cooperativismo social, né, que são temas muito importantes da gente estar levantando como alternativas, né, a essa economia neoliberal que não contempla, né, as pessoas mais pobres. Nós passaríamos para o Thiago, mas ele está com instabilidade na conexão dele, então eu vou passar para o Marcos Arruda para ele fazer a apresentação dele, tá? Marcos, com você. Eu vou estar projetando a tela aqui da sua beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Luiz e a Pâmela intermediando, e gostaria de expressar minha alegria de estar com vocês outros, o Tiago, o Cícero, que está aqui, Tânia, que merecia mesmo ter o primeiro lugar na abertura aqui do nosso encontro, né? E eu também quero só completar aqui a minha apresentação, acenando para o fato de que eu sou geólogo de formação, economista com mestrado em economia nos Estados Unidos e doutorado aqui na Universidade Federal Fluminense, de modo que passei uns anos trabalhando como operário e tenho alguns testemunhos bem interessantes sobre esse conflito entre capital e trabalho, que não parou de existir, ao contrário. Se não houvesse desigualdade, talvez tivesse acabado. Mas, ao contrário, quanto mais profunda a desigualdade, mais profundo é o conflito entre classes sociais, que se resume em grandes linhas na classe ou nas classes que vivem do seu trabalho, né? E as classes que são rentistas, que vivem de multiplicar a sua fortuna de forma fundamentalmente especulativa. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente, quando o Papa chama nós todas e todos a trabalhar por uma nova economia, ele encontra vários e várias de nós já fazendo isso. E tivemos, inclusive, alguns progressos importantes durante os mandatos do PT, mas também grandes fracassos por esses mesmos governos que não se comprometeram em fazer mudanças estruturais, como a Tânia falou, que é tão urgente, e perderam a chance, desperdiçaram o voto de 60 milhões no Lula na primeira eleição em 2003, 2002, e, com isso, ficamos patinando em políticas sociais compensatórias e não mudamos em nada o fundamento da economia do capital. Eu queria mencionar brevemente que
o lance que está em jogo com o Vaticano é uma grande disputa de visões de mundo. O Vaticano não é um lugar tranquilo porque nós temos o Papa Francisco. Não, nada disso. E o nosso movimento, né, da Associação Brasileira e do movimento global por uma economia de Francisco, nós no Brasil acrescentamos, e Clara, parabéns a vocês de Betim por terem colocado o título dessa mesa redonda, a economia de Clara e Francisco, muito importante, dá prioridade para o feminino. Esse eu acho que é um dos traços mais importantes do que sai da pessoa de São Francisco de Assis. Ele foi um cara com um grande feminino desenvolvido nele, uma dimensão feminina profundamente sensível ao mundo, e o que caracteriza realmente a herança que ele nos passa para inspirar uma nova economia é justamente o amor, né? Um valor fundamental. Eu estou dizendo isso porque, para chegar a qualquer discussão de economia, temos que passar pela filosofia. O Papa fez isso, sobretudo nessas duas encíclicas tão importantes, Laudato Si, que a Tânia explorou tão bem, mas também Fratelli Tutti, que é uma encíclica riquíssima, que focaliza ainda mais fortemente o tema da economia, inspirada numa outra visão de um mundo e de ser humano. Então, ali ele vai desmontar com todo o vigor o individualismo que prevalece no mundo, como se fosse o único caminho possível para a humanidade, né? E ao chamar Francisco para patronizar e nós chamar Clara para matronizar uma nova economia, ele está trazendo o ser humano, a vida e o amor como eixos centrais para repensar a vida do ser humano na Terra. E a vida do ser humano, ele afirma com muito vigor também, ela não pode ser vista fora do contexto da evolução da vida como um todo. É a vida do planeta, é a vida no cosmos que está em jogo. E se a nossa humanidade aqui, tão desumanizada, não colaborar com a evolução da vida no planeta e no cosmos, nós estamos fadados a desaparecer como espécie. E talvez esse seja um dos grandes papéis da pandemia do coronavírus, sacudir a humanidade para esse fato de que nós temos que tomar jeito enquanto humanidade, temos que dar espaço para o crescimento e evolução da vida, em vez de nos iludir que a evolução acabou no ser humano. O Papa diz, ao contrário, esse antropocentrismo está equivocado. Existe uma coisa maior que o antropos, que é o ser humano, é a biocentrismo. O biocentrismo tem que invadir a economia, diz ele. É uma economia centrada na vida. Essa economia tem que reconstruir os meios de lidar entre nós, como seres humanos, e com a natureza, que está sendo sacrificada em nome dessa ganância espetacular, pavorosa, que tem destruído os meios de vida, feito extinguirem milhares, milhões de espécies de vida e ainda colocar em risco a própria vida no planeta. Então, o Papa vem e chama a gente a dar uma injeção de amor nas nossas relações. E o que é a economia se não relação, né? É a relação entre seres humanos e entre nós e a natureza. Se a gente pegar os números que a Pamela apresentou no início, nós vamos ver que avaliar a economia dominante por aqueles números
é mostrar que ela é um fracasso rotundo em termos de bem viver e em termos de harmonia com a natureza. Nós estamos realmente em terrível graduação, né? A Tânia chegou a mencionar o IDH. Vejam vocês, só um indicador do IDH, que é o indicador da expectativa de vida. O Brasil estava em 75º lugar em 2019, e no conjunto do IDH, no número 79 entre os países com IDH. 79. Sabem o lugar de Cuba? 33, 33º em expectativa de vida e 43 em termos do IDH como um todo. Só tinha um país acima de Cuba, que era o Chile, mas Cuba está no alto dos indicadores de América Latina em termos de desenvolvimento humano. Isso diz, e nós estamos lá embaixo. Isso mostra que a nossa economia está totalmente equivocada. Então, eu vou mostrar duas transparências só para trabalhar um pouquinho alguns valores fundamentais, né? A ideia de que o ser humano não é um ser individual, ele é um ser individual e social ao mesmo tempo, é um ser humano, é um ser natural e é um ser espiritual. Tudo isso junto faz da gente uma grande complexidade. Esse sistema do capitalismo só coloca a nós que nós somos seres individuais. Essa é uma premissa que gerou uma economia toda equivocada, né? Centrada no indivíduo individual e no indivíduo coletivo, que são os clãs, uma empresa chamada pessoa jurídica. Que pessoa, cara? Uma empresa é uma empresa, não é pessoa. Pessoa é o indivíduo. Mas não, a empresa se comporta como um indivíduo competindo e brigando com todas as outras. Não há amor na economia do capital. Nós não podemos continuar pela trilha do capitalismo. E isso nos preocupa muito, porque vocês devem ter visto que tem um novo conselho que vem de há uns 4 anos atrás, chamado Conselho por um Capitalismo Inclusivo, com o Vaticano. Esse é o título desse conselho, e é formado por 33 das maiores empresas transnacionais do mundo. E esse conselho andou se reunindo já 2 vezes com o Papa Francisco para tentar convencê-lo de que é possível fazer uma mudança que tire o Titanic capitalista do caminho para o fundo do mar, levando toda a vida do planeta junto com ele. Então, nós estamos aqui com esses dois... Não muda, não. Começa com a primeira. Essa aí é uma curva que... São 2 curvas, né? É um gráfico mostrando a curva mais leve e amarelada, ou avermelhada, é a curva dos 1% dos que vivem de renda. 1%. Durante aqueles anos até 1994, 5, por aí, você via os 1% crescendo cada vez mais em relação aos 50% mais pobres perceber em termos de renda. O resultado é que, depois de 95, nós temos uma crescente distância, o 1% se tornando mais e mais rico, e os 50% mais pobres se empobrecendo cada vez mais. Esse é um depoimento radical contra um sistema que vive esse tipo de exploração do ser humano. Passa para o outro, por favor. Então, essa é outra perfil muito importante que contrasta
o rendimento de trabalhadores por hora trabalhada nos Estados Unidos, nesse período de 48 até 2011, portanto, depois que a Declaração Universal de Direitos Humanos já tinha sido aprovada, né? E até 2011, vocês veem que até 1970 havia uma remuneração que correspondia à taxa de crescimento da produtividade da economia americana. O que é a produtividade? É o melhoramento do sistema de produzir, que aumenta o rendimento do sistema sem aumentar os insumos que se coloca para fazer ele funcionar. Então, há uma economia de insumos contrastada com o aumento da produção. E isso significa que aumenta o rendimento do total da economia. Pois bem, a partir de 1970, houve uma divergência das duas curvas, e nós temos aí que, em 2011, nós temos um grave hiato entre os trabalhadores e o seu recebimento por hora trabalhada e o crescimento da produtividade. Esse triângulo formado por essa diferença entre os dois, para onde foi? Foi para o bolso dos donos do capital, em vez de ser distribuído equitativamente pela economia. Por que isso acontece? Porque o capitalismo é um sistema crescentemente concentrador da renda e da riqueza e centralizador do poder. Então, nós estamos aí diante de um fracasso, em termos humanos, de um sistema que continua tentando sobreviver, agora com medidas pílula dourada, que, na verdade, são feitas mais para a gente se enganar um pouquinho mais, dando um pouco mais de oxigênio para um sistema desumano que precisa ser superado. Eu queria ainda focalizar, passa para outro. Então, aqui nós estamos em pleno campo do que a nossa amiga Tânia explicou para nós. Essa eu chamo de mandala da socioeconomia solidária. Nós temos aí no centro o grande tema: quem é o sujeito do desenvolvimento? O sujeito é o ser humano, não o indivíduo, mas o ser humano relação, que a gente também pode chamar de comunidade ou de sociedade. Mas não é o capital o sujeito. Na economia solidária, o sujeito tem que ser o ser humano. Mas isso não sai de uma declaração ou de um decreto de governo. Isso sai das relações de produção, de troca, de distribuição dos bens e serviços, dos bens materiais e não materiais, para toda a sociedade ou só para um pequeno grupo com um mínimo de partilha com a grande maioria. Então, na economia solidária, o sujeito é outro. Essa é a questão política central. Quem é a relação do ser humano? Primeiro, consigo mesmo, depois, com a natureza, terceiro, com a humanidade e a sociedade, quarto, com cada outra pessoa. O terceiro anel são as 4 grandes atividades econômicas, né? A produção, o consumo, o comércio e as finanças, cada um com um adjetivo para mostrar como ele pode ser diferente daquelas atividades dirigidas para o lucro e para a acumulação de capital, e não para o bem viver da humanidade. O outro anel são as atividades correlatas, que apoiam as atividades econômicas, e sendo lá no alto a educação como uma das fundamentais, não qualquer, mas uma educação emancipadora, educação popular,
educação para a cooperação, para a superação do paradigma do individualismo e da promoção do cooperativismo, da solidariedade, do amor e, finalmente, os valores, sendo que no alto deles está o amor. E o que atravessa isso é o grande tema dado pelo nosso Papa na encíclica agora Fratelli Tutti, né, insistido tanto, ele já tinha lançado o termo ecologia integral na Laudato Si, e aqui ele insiste na ideia de um desenvolvimento que seja primeiramente humano, portanto, o desenvolvimento econômico e social a serviço do desenvolvimento de cada pessoa no que ela tem de único. E aí o Papa tem toques maravilhosos sobre o papel da mulher, a importância do feminino nas relações que formam o ser humano e desenvolvimento integral, cobrindo todos os campos da vida do ser humano, e não orientado só para a dimensão material, o máximo que eu puder comer é o que eu vou comer, mas eu próprio posso estourar, eu tenho que parar de comer. Então eu vou acumular o máximo de coisa para comer amanhã, depois e depois, mas espera aí, se você acumular demais, você está privando outros de comer. Mas isso não importa, porque eu sou quem importa, o indivíduo que sou eu. Essa é a lógica do capitalismo. E nós não podemos aceitar e nem deixar que esses grandes empresários, com uma empresária no meio, estejam tentando iludir o Papa e a sua equipe com a cantoria de sereia, que eu chamo, de um capitalismo de inserção, de inclusão. O capitalismo se comprovou em 400, 500 anos que ele não inclui ninguém. E estamos aqui com esse projeto de uma economia que inclui uma economia centrada no valor maior da humanidade e da vida, que é o amor. Nós temos um grande biólogo chileno chamado Humberto Maturana, que criou o conceito de biologia do amor. Ele argumenta que todo ser social da natureza está vocacionado para o amor. E, por isso, é preciso ler a biologia nessa perspectiva. E o que é o amor para ele? É o acolhimento da diferença, o acolhimento do outro, da outra, enquanto autêntico outro, e não enquanto uma projeção de mim. E com essa visão, já estou acabando, perfeito. E com essa visão, a gente desemboca nesse último transparência que eu queria colocar, onde eu chamo a atenção nossa para a importância da gente pensar uma outra economia de baixo para cima, não mais de cima para baixo. Isso quer dizer uma economia que se funda onde o ser humano, pessoa, vive, trabalha, sofre e morre, reproduz e morre, e ama e morre. Esse espaço é a família e a comunidade. É o lugar onde a gente pode exercer plenamente a nossa humanidade. Pois bem, colocamos aqui, então, uma outra mandala do desenvolvimento integral, na qual o foco central está na comunidade autogestionária, portanto, planejando o seu próprio desenvolvimento e gerindo o seu desenvolvimento. A economia solidária só tem sentido se ela estiver acontecendo no espaço das comunidades e subindo daí até os níveis de governo, até o nível da governança global, econômica, política, social, cultural e tudo mais. E aí é que começa o respeito à diversidade, o acolhimento da diversidade através de uma coisa maravilhosa, que é a riqueza não material dos seres humanos, o fato de que é na diferença que a gente encontra a complementaridade.
que o diferente é aquele que tem e sabe aquilo que eu não tenho e não sei. E juntos nós podemos fazer muito mais do que cada um por si. Portanto, aí é uma vantagem cooperativa da maior escala. O capitalismo é um sistema irracional comparado com a economia as economias de solidariedade, né? Baseadas na diversidade e no acolhimento da diversidade. E aí tem os vários campos que podem aparecer numa comunidade que nós temos que planejar com a comunidade para ela gerir o seu próprio desenvolvimento com uma soberania que, para as economias solidárias, tem um complemento, que se chama soberania solidária. Ao mesmo tempo, autonomia e autogestão, e, ao mesmo tempo, laços de solidariedade com outras comunidades, formando cada vez espaços maiores até chegarmos, então, a uma cidadania planetária solidária. Obrigado. Palavra com vocês de volta. Obrigada, Marcos. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago, para a gente terminar essa primeira rodada, para a gente dar andamento. Lembrando que o pessoal pode mandar algumas perguntas no chat. Como aqui teve só alguns comentários, o Tiago vai passar, eu vou passar para a segunda pergunta, aí vocês podem estar mandando, que depois eu vou estar lendo e fazendo as perguntas para os nossos debatedores, tá bom? Tiago, com você. Boa noite, né? Primeiro agradecer aí o CDDH pelo convite, cumprimentar aí os participantes, né? A Tânia, o professor Marcos, o Cícero, né? Que está aí nos bastidores. Estava com um problema na internet aqui, não sei se resolveu, se está beleza, se vocês estão me escutando bem. Estamos. Agora parece que estabilizou. Eu queria fazer uma memória, a questão da economia de Francisco. Né? Primeiro, né, falar que a questão da economia de Francisco, né, quando ela foi chamada, quando ela foi pensada, né, nem existia pela pandemia da Covid-19. Né? Como é que foi essa economia de Francisco? O Papa Francisco fez, né, um chamado a economistas, jovens, né, pensadores do mundo todo, para a gente pensar, né, uma economia com mais justiça social, né, que seja sustentável e inclusiva. Né? Então, né, esse encontro, né, dessa economia de Francisco aconteceria em março, né, de 2020, né, em Assis, na Itália. Aqui também, né, não posso deixar de falar que a Pâmela está, né, aqui como mediadora, mas também ela é uma jovem também de Betim, que foi selecionada, né, a estar participando aí do evento da Economia de Francisco. Né? No Brasil, nós somos cerca de 200 jovens, né, que submeteram seus projetos, né, para estarem participando, como selecionados. E o encontro, né, seria em março de 2020 em Assis. Aí veio a pandemia, né, não conseguimos fazer um encontro presencial, a gente fez um encontro virtual, né, de 19 a 21 de novembro, né, de 2020, né, online. E existe um planejamento que o encontro, né, presencial seja no próximo ano em Assis. Então, quando esse evento foi pensado, a gente nem tinha, né, o contexto da pandemia, da Covid-19 que a gente tem hoje. E quando, né, eu, pegando aqui a pergunta, né, para a construção de respostas para os desafios, né, da economia atual, né, o que eu submeti foi relacionado ao movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, né, do Mohan, que é uma doença negligenciada, né, que está no rol das doenças negligenciadas, né, não só a hanseníase, mas cerca de 20 doenças no mundo todo, né, estão aí nessa questão das doenças negligenciadas, né, onde falta investimento. Thiago. Negligenciadas, né, doenças negligenciadas. Sim. Thiago, você está com problema no som. Está com problema no som. Talvez seja o caso de desligar a câmera para ver se melhora o som. Vamos. Acho que a conexão Thiago? caiu. Vamos fazer um teste.
Desligue a câmera, desligue só a câmera, deixe só o som, por favor. Ele caiu. Não, ele se derrubou. Sim. Podemos ver os comentários da internet. Vamos lá. O Carlos Moraes, ele escreveu um comentário. A pobreza extrema deve atingir em janeiro uma taxa entre 10% a 15% da população brasileira, de acordo com a projeção calculada pelo economista Daniel Duque, pesquisador da FGV. Ele ainda comenta que a proporção de brasileiros vivendo na extrema pobreza pode dobrar em relação a 2019, quando a taxa foi de 6,5% da população, ou 13,7%. E ele ainda faz uma recomendação, que é o capitalismo que se desloca, do Ladislau Dalbor, que tem o download gratuito do livro no blog do economista. Acho interessante aqui, o pessoal que tiver interesse em estar conhecendo mais sobre o tema. Acho que o Thiago voltou. Thiago, você... Oi. Desliguei a câmera. Melhorou? Para ver o som? Saiu? Tá saindo. Ô, Pamela, eu Sim. acho que posso fazer uma sugestão? Sim. Todos nós desligarmos a câmera para ver se ele consegue, sabe? Porque às vezes fica pesado e ele não consegue fazer a conexão. Tá. Ok, então tá. Eu vou desligar, inclusive, o meu som, o meu áudio. Então, o som... Sim. Agora o seu... Pode falar, Thiago. Eu estava falando de quando eu submeti lá o projeto, para participar da questão da economia de Francisco. Uma das coisas que eu gente discutia era a questão das doenças negligenciadas. As minhas, que é uma doença que eu trabalho com ela, através do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. A gente falar que a hanseníase é uma doença que muitas pessoas acham que está controlada, mas no Brasil a gente tem 30 mil novos casos por ano. Só no Brasil, cerca de 200 mil diagnósticos por ano. E as doenças negligenciadas, conjunto das doenças negligenciadas, elas matam de 500 mil a 1 milhão de pessoas, principalmente em países mais pobres, países subdesenvolvidos, relacionado à questão da desigualdade social e da pobreza extrema. Então, quando eu submeti, para falar sobre a questão das doenças negligenciadas, era que justamente a economia, dos desafios da economia de Francisco, é garantir que pessoas pobres não continuem morrendo por doenças que existe tratamento e que existe cura, e que essas pessoas tenham direito básico à alimentação. Se a gente pegar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e mesmo a Constituição Federal, no Brasil, o artigo 6º da Constituição Federal, na verdade, ele está falando que a economia de Francisco fala, que é a questão do direito ao meio ambiente sustentável, a questão do transporte, a questão do direito à renda, a questão do direito ao lazer. Então, a economia de Francisco, se a gente for pensar na economia de Francisco, se a gente pegar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e o próprio artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, onde estão os direitos sociais, a economia de Francisco é o que está positivado na lei. Então, o que a gente está lutando para a gente conseguir é uma coisa que a gente já tinha que ter há muito tempo. E essa questão da justiça social, ligada a uma economia mais justa, mais fraterna, esse é o grande desafio da questão da economia de Francisco, e principalmente no meio da pandemia, a gente pôde ver as mãos, sabe? Muitas pessoas falavam assim, mas aqui em casa fica sem água 5 dias, aqui em casa não tem água potável. Aqui em casa, eu moro num barracão com 5, 6 pessoas, como é que eu vou evitar o contato social? Então, essas desigualdades, durante a pandemia, elas ficaram muito mais latentes e vistas aos olhos nus.
né, a nível mundial e global, para a gente conseguir, né, uma vacina de imunização na questão da Covid-19, por exemplo, a gente, né, viu o esforço que aconteceu, mas por que, né, como é que aconteceu esse esforço? Porque né, o vírus, como um todo, ele não escolhe classe social, né? Ele vai desde das classes mais altas como a classe mais baixa. Quando, né, se tem uma boa vontade, quando, né, o problema atinge diretamente a todos, né, existe uma grande capacidade para que esses problemas sejam enfrentados. Então, o que a economia de Francisco propõe é justamente esse exemplo de mobilização, né, que tem sido a questão da busca da cura, né, da vacina da Covid-19, para os outros problemas sociais que a gente atravessa, né, no Brasil e no mundo como um todo. Queria, né, contribuir com essa fala, porque também nosso tempo já está bem, né, adiantado e tem outras coisas que a gente está falando. Muito obrigado. De nada, a gente vai dar sequência aqui, porque, inclusive, surgiu um comentário aqui no chat, mas eu acho que a próxima pergunta, ela vai, o próximo comentário que a gente vai colocar vai estar ajudando a estar respondendo. Devido ao tempo, né, eu vou colocar uns 5 minutos para cada participante para poder estar falando, tá? A segunda questão é como o movimento Economia de Francisco pode impactar a vida das famílias e dos trabalhadores brasileiros, e eu já vou emendar na terceira, que é como as entidades ou como as pessoas podem participar da articulação brasileira da Economia de Francisco, tá? Então, acho que aqui pode colocar as duas, né, para a gente poder começar para as perguntas, tá bom? Tânia, com você. Obrigada, Pamela. Antes de tudo, gostaria de agradecer aos que participaram antes de mim, ao Marcos e ao Tiago, né, pela abordagem. Dizer que foi muito elucidativa, porque eu lancei algumas questões e o Marcos foi assim diretamente ao ponto, né? Nós temos que pensar numa economia de solidariedades, né? Então, acho que esse é o caminho, é o eixo principal para a gente construir uma economia realmada, né? De fato. Gostaria de destacar que essa iniciativa que se deu aqui em Betim, ela é muito importante. Por quê? Porque a partir dela nós temos condições de sair de um grupo muito mais fechado e expandir a discussão na sociedade, nas comunidades, nos municípios, né? Nas associações, nas pastorais, nos movimentos sociais inclusivos. Então, essa discussão ela tem que realmente caminhar para uma consolidação de uma rede que discuta o bem comum e a solidariedade e que questione também esse modo de produção que inviabiliza a vida, né? Isso tem que deixar de ser um discurso para ser uma prática e que seja defendida pela cidadania. Então, isso é muito importante. Então, essa chamada, né, ela fortalece o empoderamento. Isso pode ocorrer dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro do Estado, né? Porque eu acho que a gente negar a importância do Estado também, a gente tem que criar mecanismos para que o Estado, não o governo, só o Estado assuma, né, através dos seus poderes, que nós tenhamos condições de influenciar para que modifique essa visão por dentro também, porque efetivamente nós falamos dos direitos humanos, mas a gente assiste todo dia o desrespeito do direito humano e a eliminação de pessoas pobres de forma sumária, seja adulto, jovem, adolescente, mais velhos, né, idosos. Você vê um desrespeito, assim, como se a vida não valesse nada, né? E a destruição das outras espécies do nosso próprio planeta. Então, é preciso, sim, criar esses valores, eles têm que ser mais consolidados. Então, a outra questão, né, que eu digo para vocês, gostaria de dizer que o Corecon acadêmico, né, a própria Pró-Reitoria de Extensão, a PUC Minas, as pastorais, os movimentos sociais, vocês aqui hoje, né, nós temos essa responsabilidade se a gente tiver
como princípio, né, a consolidação de uma economia, não uma economia monetária, mas a economia que prime pelo amor e pela vida. Ainda não se pensou uma economia pelo amor, né, mas é pelo lucro. Então, nós temos que ser os grandes porta-vozes disso, mas não sozinhos. Nós temos que consolidar essa proposta na sua associação, na sua família, na sua paróquia, na sua comunidade, junto àqueles que estão também lutando pelos mesmos valores que nós. Nós temos que realmente pensar no futuro em rede, né? Garantindo que todos possam participar ativamente dessa proposta. Né? Então, esse é o convite que faço, né? Eu, como presidente do Corecominas, juntamente com a Pâmela, né? E juntamente com outros conselheiros, temos trabalhado nisso duramente, porque a gente acredita que é possível construir uma economia realmada. Convido a vocês a trabalhar conosco, né, no nosso programa Economia para Todos, porque a gente já está trabalhando nisso. Né? E essa iniciativa nossa hoje aqui, ela está dentro dessa história, né? Dentro dessa visão, e creio que daqui a um tempo nós vamos ser capazes de aglutinar um número maior de pessoas mais comprometidas com um bem comum, com a construção de uma ecologia integral, né? E com uma proposta que permita que o ser humano seja essencial e não um detalhe. Obrigada a todos. De nada, Tânia. Marcos, você tem 5 minutinhos para a gente comentar, né, sobre como, né, a economia de Francisco pode estar impactando na vida dos trabalhadores brasileiros e como a gente pode articular com os movimentos sociais, com os demais movimentos para as pessoas estarem participando desse momento. É com você a palavra, tá bom? Seu áudio e seu vídeo. Pronto, já liguei. Tudo bem. São pequenos toques complementares que eu queria fazer nesse pequeno 5 minutos. Um é em relação ao tema dos direitos humanos, que é o tema central que o CDDH se dedica. Né? Os direitos humanos estão ligados a uma coisa central. Tudo o que é direito humano na declaração deriva de um direito fundamental, que é o direito à vida. Por isso é que eu insistia tanto no tema da vida, e eu vejo nas encíclicas do Papa essa insistência também, ao ponto até dele ter proposto esse conceito biocêntrico, né, para a economia. E esse ponto nos leva à seguinte reflexão: como é que uma economia pode declarar os direitos na sua Constituição e negar esses direitos na prática da economia? Tem alguma coisa profundamente errada aí. A economia devia se moldar a partir da afirmação daqueles direitos da humanidade. Né? Ela devia ser uma realizadora dos direitos. Isso levaria a uma sociedade do bem viver. O fato de que existe um divórcio entre a economia e a vida do povo é que é o grande escândalo. Vocês reparem que, em 1970, naquela festança toda da vitória do campeonato mundial e tudo, o Médici visitou o Nordeste pela primeira vez e declarou uma frase histórica que ele não tinha ideia da dimensão dessa frase. Ele disse assim: a economia do Brasil vai muito bem, é a vida do povo que vai mal. Que tal essa frase? Né? Ela reconhece que há o divórcio e que quem vai bem não é a economia. A economia devia incluir todos e todas. É uma economia de uma grande casa onde
6 pessoas estão morando num abjeto porão, enquanto 2 pessoas estão usufruindo de tudo que é bom dentro da casa. Essa é a imagem de um Brasil atual. Então, se a gente toma isso como referência e vai para o legislativo brasileiro e diz: vamos reconstruir as leis para elas atenderem aos preceitos da Constituição e à Declaração Universal dos Direitos Humanos e todas as outras convenções de direitos que derivaram daquela ao longo dos últimos anos. Nós teríamos reconfigurado a economia e reorientado ela para os grandes valores da humanidade e da vida. E aí eu quero focalizar nesse segundo grande valor, que é o trabalho, né, que é justamente a questão levantada no artigo 28, que a Pamela citou logo no início. Né? Nós estamos aí diante do desafio de reconceitualizar o trabalho humano, reconhecendo o trabalho humano como uma coisa sagrada. Por que sagrada? Porque com a consciência e a liberdade que a humanidade ganhou da vida no processo evolutivo, nós chegamos a poder nos tornar co-criadores com o nosso Criador, Criadora. Nós somos co-criadores porque nós moldamos o mundo da natureza em mundo humano. Essa é uma reflexão do Paulo Freire. O trabalho humano é como o de um escultor, uma escultora que está moldando a sua imagem no barro, na terra. Então, esse é um ato de cocriação junto com o divino que mantém viva a nossa terra e nós próprios, como trabalhadoras e trabalhadores. Então, há um valor sagrado no trabalho humano. E esse valor sagrado foi violado, negado, reduzido, primeiro pelo sistema da escravidão e depois pela nova escravidão vestida de liberdade, que se chama o trabalho assalariado. A economia solidária propõe uma outra forma de organizar a propriedade produtiva e de consumo, que é a forma cooperativa, a forma da partilha, que a Tânia já mencionou antes. Essa é um pilar de uma nova economia que supera o pilar da propriedade privada dos bens produtivos do capitalismo. Nós temos que tocar nisso. Só pode haver inclusão se a inclusão começar sendo econômica. Só pode haver democracia política se houver democracia econômica. Se cada pessoa, na sua unicidade, se tornar sujeito da sua própria economia e do seu desenvolvimento. E como ninguém consegue ser sozinho, nós temos que compartilhar com os outros seres aquilo que são meios de manter e reproduzir a vida. Então, eu trago a reflexão do trabalho e completo ela só com um toque àquela curva da produtividade e do ganho horário dos trabalhadores americanos, para dizer o seguinte: aquele espaço entre as duas, de hiato da produtividade crescendo mais do que as remunerações, podia ser corrigido não só pagando dinheiro para os trabalhadores e trabalhadoras até rejuntar as duas curvas, mas também pagando uma parte em dinheiro e a outra parte em tempo de trabalho emancipado, tempo de trabalho não necessário, trabalho livre para a pessoa dedicar a desenvolver aquilo que ela tem de essencialmente humano, para além da mera sobrevivência. Isto é uma economia do amor que a Tânia convocou. Eu tenho um livro chamado Educação para uma Economia do Amor,
que vocês podem encontrar nos sebos eletrônicos. Eu ainda não tenho um blog como o Ladislau, mas vou ter um dia desses, com o livro acessível a todo mundo. Pamela, de volta a você, amiga. Obrigada. Eu vou ler um comentário aqui, na verdade uma pergunta que eu acho muito pertinente para a gente poder estar respondendo ela. Só as considerações, todo mundo está elogiando muito, né? O Renato Cirqueira falou que é um tema interessantíssimo, parabéns ao CDDH de Betim. O Leonardo, ele falou assim, creio que as teorias biológicas são a chave de um único futuro possível, estudo de teorias biológicas de cadeias, mais especificamente o design regenerativo. Interessante o comentário dele. O Marco, ele fez uma consideração muito interessante, que ele fala, economia de Clara e Francisco, parabéns pela escolha do tema, tão antigo, mas tão perene e por isso atual. Não há mais espaço no mundo para o capitalismo excludente, nem para um desenvolvimento eurocêntrico em que a primazia é o lucro a qualquer custo, ainda que para isso seja necessário a exclusão dos menos favorecidos e pobres. Por isso urge uma nova economia centrada no amor, na solidariedade e na vida. Para isso é necessário ousadia, criatividade para empreender em uma nova economia. Puxado desse comentário, eu vou ler a pergunta do Carlos Moraes, que eu acho muito interessante, e pedir para vocês estarem respondendo ela de uma maneira breve, antes das considerações, que é: como construir a economia de Clara e Francisco se o capitalismo tem em suas mãos o judiciário, as forças de segurança pública, a mídia, a justificação pelo discurso religioso, famílias e comunidade? Eu acho que essa pergunta vai fechar com chave de ouro a nossa live. Quem se dispôs a falar? Tânia? Ok, Pamela, eu acho que é realmente muito desafiador, né? Porque quando a gente pensa no Estado, né, enquanto um agente, né, de promotor do bem-estar da sociedade, e aí você pensa no judiciário, né, você pensa na justiça, não no judiciário, mas na justiça, não como um aparato de defesa de interesses, mas que promova a justiça e o direito de todos, né? Nem sempre que a gente encontra no nosso caminho é uma estrutura dos poderes, né? Os três poderes aí em total harmonia, né, com os interesses da sociedade. Agora, sem dúvida, uma sociedade empoderada, ela limita, né, ações individuais e também limita ações corporativas e também limitará ações de governos que não estejam comprometidos com o bem comum, né, dentro de uma estrutura pensada aí na democracia representativa, né? Agora, eu acho que a grande questão também posta, né, que a gente vê na leitura da economia de Francisco, é que ela defende uma democracia efetiva, né? Então, aí, pretende-se também que haja, né, um cidadão mais ativo nesse processo constitutivo do espaço democrático. Então, eu sei que isso daria para fazer um outro debate, né? Poderíamos estar aqui discutindo essas questões, mas, sem dúvida, o totalitarismo e o fascismo ele é um espaço da ausência da democracia efetiva. Ela pode ser até representativa, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse é um desafio também posto para a nossa sociedade, para outras sociedades humanas, né? Que é garantir que a lei realmente seja o espaço da justiça e não que ela seja o espaço da reafirmação de poderes, né? Agora, a questão que isso chegue à estrutura das famílias, né? Ou do controle da mídia, a mídia é então, parte grande da mídia ela é parte do sistema empresarial e que também tem uma relação com
os poderes, né? Seja locais, nacionais, internacionais, né? Como a gente tem visto aí, a influência da mídia, né? Ou de meios de comunicação, principalmente das novas mídias, como a rede, né? Como o YouTube, como o Facebook, como o próprio WhatsApp, né? Que foram instrumentos usados aí para maquiar, para modificar até resultados eleitorais no mundo, né? Como o próprio sistema de rede pode permitir que haja espionagem da vida pessoal das pessoas, né? Pode ter espionagem da vida mesmo, né? Cotidiana da cidade, né? Usando câmeras e ali monitorando a vida de todos. Então, assim, isso pode ocorrer desde que a sociedade não defina os caminhos que ela quer, né? Neste aspecto, sabe, Pamela, eu creio que depende-se realmente de que o cidadão ele tenha uma ação efetiva no processo constitutivo de uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais justa, porque dentro dessa estrutura que a gente está vivendo, esse é o caminho, né? Agora, nós não podemos dizer também que vamos caminhar sempre para um sistema justo e humanitário se a sociedade, se o cidadão não se envolve, né? Nós temos exemplos no nosso próprio país. Nós já vivemos momentos da ditadura, como foi mencionado pelo Marcos, né? Vivemos um processo de abertura política e consolidamos uma Constituição, que é de 88, e hoje você vê nitidamente que tenta se rasgar muitos dos capítulos daquela Constituição. E se nós não defendermos, pode ser que ela não exista mais, né? Então, nesse aspecto, eu gostaria de mencionar esses pontos. Agora, quanto à questão da manipulação das famílias, e através de vários outros meios, né? Aí nós não podemos deixar de discutir o que é a ideologia, né? Aquele velho livrinho que eu li em 1980, né? Estava chegando na universidade, eu li O que é ideologia? Então, hoje, parece que é proibido discutir o que é ideologia, mas ela está aí presente. O fato de a gente não enxergar a realidade não quer dizer que ela não exista. Então, eu acho que as famílias, né? Igual agora, muita gente fala assim, eu não vou tomar a vacina porque eu vou mudar de sexo, ou então vou virar um chip, um computador, um robô dos chineses, como se nós não comêssemos produtos dos chineses, como não vestíssemos os produtos dos chineses, como não comprássemos produtos eletrônicos dos chineses, né? Por quê? Porque eles não são católicos, ou eles não são dessa religião, ou eles não são capitalistas, né? Que até então era essa a discussão. Mas isso aí é a teoria do bode. Você tem que sempre escolher alguém para demonizar, para não enfrentar os próprios problemas. Então, as famílias, ou o cidadão, crianças, jovens, mulheres, homens, que queiram construir o bem comum, vão ter, sim, que lutar pelo crescimento desse movimento e pela institucionalização de uma sociedade que caiba essa posição. Não é algo fácil. Não está legitimado hoje fazer isso de forma tão como nós queríamos, mas nós não podemos parar. Por isso que eu disse que é um chamado. Eu acredito nisso piamente. A construção da economia de Francisco, de valorizar a vida e de tornar a humanidade plena de direitos e de vida com saúde, né? Vida, um ponto de vista elevado da vida, né? Requer, sim, uma atitude nossa. Seja na família, seja na empresa, seja na área da minha ciência econômica, que é tão brutal comigo, no que se refere quando eu defendo a humanização. Nem todos defendem a humanização. Muitos defendem o lucro. E defendem de forma muito violenta. E eu vou defender a economia de Francisco e Clara, ou de Clara ou Francisco, como diz o Marcos também, sem a violência, mas com força, com compromisso. Não só comigo, mas pelos que virão. Eles têm o direito de gozar da natureza, do sistema, do ecossistema, da água, da energia solar, da natureza, da mesma forma que eu tive a oportunidade. E esse legado, gente, e essa luta, ela não é para agora.
nós temos que sermos capazes de iniciar para que outros continuem. Né? Esse é o meu convite. Muito interessante. Obrigada. Interessante, né? Eu vou ler aqui as considerações finais do Tiago. Ele pediu desculpas, ele está com problema na conexão dele. É claro que, se eu deixasse, dava para estender essa live a noite inteira, porque o tema é extremamente interessante, né? Mas, infelizmente, nós vamos chegando ao fim. Eu vou estar lendo a consideração final dele, depois eu peço que, rapidamente, os nossos convidados façam as suas considerações finais. Tudo bem? Para a gente poder estar encerrando. Tiago escreveu assim: o grande desafio é fazer com que as ideias de economia de Francisco possam ser traduzidas em uma linguagem simples e acessível a todas as famílias brasileiras. As pessoas precisam se identificar com essas ideias e serem parte da construção coletiva. Na minha opinião, a Igreja Católica no Brasil e no mundo deveria investir em pequenos grupos paroquiais de debate sobre a economia de Francisco. Se o que estamos fazendo aqui hoje fosse feito em cada paróquia, convidando os movimentos sociais, os estudantes e outros religiosos, rapidamente a economia de Francisco e Clara seria um ponto comum da humanidade, uma vez que o sistema hoje, como já está, se provou totalmente insustentável do ponto de vista ambiental e social. Vamos juntos? Muito obrigado e desculpe pela conexão. Eu acho que o comentário final do Tiago também foi extremamente pertinente à pergunta que foi lançada, né, aqui para a gente. Marcos, as suas considerações finais, agradecer também pela participação. Obrigado. Eu escolho começar com um tema que está tão desfigurado no Brasil, que é a bandeira brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas a bandeira brasileira tem aquela faixa no meio, escrito ordem e progresso. É uma herança do positivismo que reinava na época, no século XIX, que, quando houve a República, e aí se chegou a esse acordo sobre que bandeira adotar. Sabem o que estava escrito no meio, seguindo o positivismo? Em vez de ser ordem e progresso, era ordem, progresso e amor. Estava na bandeira durante anos, no começo da história dela. Por que isso foi tirado? Porque o capitalismo prevaleceu com uma lógica que não é do amor. Reduziu o progresso ao crescimento econômico ilimitado, quando, na verdade, o crescimento econômico ilimitado enriquece alguns e empobrece a maioria, né? E, na verdade, é um progresso limitado. Então, para a gente recuperar isso tudo, tem que reintroduzir o tema do amor na nossa nação. Eu estou convencido de que o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, 17, 18, por fraude. Mas nós precisamos reconquistar o Estado. E a Tânia fez esse toque muito importante, é que a nossa economia solidária ela tem o seu caminho próprio e ela está enraizada no mundo do trabalho, nas classes trabalhadoras, e tem que aprofundar e ampliar essas raízes para se tornar uma imensa floresta, para recuperar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, é preciso reconquistar o Estado, porque ele tem um papel muito importante a desempenhar. Só que os setores progressistas, não só no Brasil, mas em qualquer país, está tendo um barulho muito ruim enquanto eu falo. Cícero, será que você pode pedir aí dá uma olhada o que está havendo aí? Todos os microfones já foram colocados no mudo, acho que vai resolver. Então, o processo de desenvolvimento ser o que dá conteúdo ao progresso, não é?
ordem, a ordem que nós vivemos é uma enorme desordem. E o progresso está restrito a uns poucos às custas de todos os outros e outras. Chegamos, então, à necessidade de reintroduzir o amor na nossa bandeira, isto é, na nossa nação, no nosso povo. E aí eu digo, os setores progressistas, quando entram no governo, como foi o caso do próprio PT, eles são confrontados com o seguinte desafio. E agora, que economia vamos colocar, vamos fazer? E não tem resposta. E a única resposta que eles trazem, colocam na mesa e governam segundo ela ou é setor privado ou é o Estado. Então, agora é a nossa vez de fazer tudo acontecer e depois entregamos ao povo já pronto de cima para baixo. Ora, isso não tem dado certo em nenhum lugar do mundo. Isto não é caminhar para socialismo nenhum, nem mesmo para uma verdadeira democracia. Então, para mim, a mensagem é: precisamos reconstruir o Estado a serviço da sociedade. É o mundo dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos quilombolas e das quilombolas, dos povos indígenas, das mulheres. Este é o mundo que tem que ser o protagonista principal da nova economia. E o Estado tem que estar a serviço. Por isso, ele tem que ajudar a população a se empoderar. Ele não empodera ninguém, ele usufrui desse poder que a burguesia tem, e ele consegue servir ao grande capital em vez de servir à maioria. Quando entra um governo populista, ele diz que serve ao povo, mas empodera o povo de jeito nenhum. Então, com programas sociais, ele enche a barriga e a boca do povo e todo mundo fica quieto para eles continuarem reinando. Continua sendo uma aliança com as classes dominantes e não com o povo. Então, nós estamos chamando a um Estado a serviço da democracia verdadeira, democracia direta, democracia popular, democracia econômica, política, cultural e em harmonia com o meio ambiente. E, para isso, a gente tem que criar, nós que estamos na sociedade civil, uma agenda de trabalho própria da sociedade. E é por isso que eu lanço de volta a ideia: vamos construir comunidades intencionais que se tornam a nova unidade de uma nova economia. Uma unidade povo, vida, gente, planejando e construindo sua própria existência e se unindo a outras para atender a tudo aquilo que elas necessitam. Para isso, tem que ter, uma das coisas é o banco comunitário. Em todas as comunidades do Brasil, e não os 113 que nós já temos, mas muitos milhares de bancos comunitários para darem autonomia financeira às nossas comunidades. E o Estado entra aí para empurrar esse processo para frente. Muito obrigado, alegria e apoio a todo o trabalho de direitos humanos da Comissão de Betim. Obrigado, Tânia, obrigado, Tiago, e cá estamos. Obrigado, Cícero, também. Seria, acho que até uma colocação de um próximo tema: quais os mecanismos, né, que a gente podia ser adotado, né, porque aí a gente consegue abordar com mais tranquilidade temas como moeda social, banco comunitário, banco social, né, as ações do Estado. Eu acho que seria um tema muito oportuno para uma próxima live. Tânia, suas considerações finais? Seu áudio, Tânia. Gostaria de agradecer a todos, primeiramente ao Luiz Rena, né, que é um entusiasta, que sempre foi um fomentador da economia de Clara e Francisco, ou de Francisco e Clara. Agradecer ao Marcos, né, pela explanação, pela contribuição, Tiago,
Agradecer a Pamela, né, que sempre esteve aí com o trabalho de economia de Francisco e também trabalhando no nosso Conselho Regional de Economia para a inclusão da mulher, para um trabalho bem forte lá dentro, né? Queria dizer que esse é um passo, né, para a construção de uma sociedade igualitária e dizer a vocês, né, de todo, como diz o Marcos, né, com todo o meu amor, né, inclusive o amor que eu senti em Assis, que me marcou profundamente e que eu não me canso de falar disso, que realmente mudou a minha concepção de vida e que me fez, né, a própria economia de Francisco me fez repensar valores dos quais eu nutro hoje, né? Que antes, na minha jornada, né, eu sempre tive muito comprometida com os movimentos sociais, mas não era usual falar da comunhão e do amor como a gente fala hoje, né? Então, eu estou muito à vontade de estar aí nesse movimento, né? Como eu disse sempre, se é para falar de economia de Francisco e discutir essa proposta, eu estou sempre aberta a vocês, né? Já é a segunda vez que estou aqui com vocês e digo mais uma vez, eu creio que essa construção ela não é para agora, nós temos muito que caminhar para consolidar os espaços efetivos para a cidadania efetiva e também para um modo de produção que não explore o ser humano, mas que sim que lhe permita ter uma vida com abundância, com amor e com segurança, né? Então, essa é a caminhada e os convido, né, a participar conosco nessa construção tão emocionante, né, tão rica e tão dignificante que é a proposta da economia de Francisco e Clara, a partir do Laudato Si e da última encíclica que o Papa editou, né? Mas sabemos de todos os conflitos dentro do nosso Estado, dentro da nossa sociedade, dentro da própria igreja, mas nós temos força para construir, para caminhar juntos até o momento que a gente retorne para a nossa casa comum, né? Porque nós não somos eternos, mas o que nós nos comprometemos, e se nos comprometermos com os valores que reforçam o bem comum, o amor, como diz tão bem o Marco, né? O Marcos, um economista que fala tão bem da economia do amor, realmente nos permite acreditar que uma outra economia é possível e realmá-la mais ainda. Obrigada a todos. Obrigada, Tânia. Eu gostaria de mandar um abraço para o Luiz. Infelizmente, ele está debilitado, doentinho, e aí teve também que a esposa e as filhas não deixaram, que ele está precisando se repousar, por isso que ele não está aqui presente. Fazer um agradecimento aos nossos palestrantes, né, a Tânia, o Marcos, ao Thiago, agradecer a oportunidade que foi me dada, né, pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim. É um grande prazer estar sendo mediadora e estar aqui com vocês. Gostaria de lembrar a todos para estarem curtindo a nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, se inscrevendo aqui no canal do YouTube, ativando o sininho de notificação, dando like, compartilhando essa live para todos, comentando, né, que aí a gente pode estar, a partir da dúvida de cada um de vocês que vier surgir, a gente está colocando outros temas e também está divulgando, né, porque aí a gente leva o que é a economia de Francisco e Clara para as demais pessoas. Então, não se esqueça de estar fazendo isso. Um grande abraço. Sim, Tânia. Eu gostaria de mandar um abraço para o Cícero também, que está aí caladinho. Cícero, aquele abraço. Eu vou falar, viu? O Cícero foi um apoio aqui para a gente, né? Então, eu gostaria de estar agradecendo a todos que te acompanharam, né? Que mandaram perguntas, fizeram comentários aqui no nosso chat. Foi um grande prazer. Cícero. Então, a Pamela foi muito completa. Muito obrigado, Pamela, primeiramente, né? Porque ela já colocou aqui. O Luiz Rena mediaria essa live, mas ele teve
duas situações. Uma é que ele está longe, está no sul de Minas, está num local que a internet não é muito boa, e também teve um pequeno acidente lá, e assim, pequeno para quem é de fora, né? Como a Pâmela já colocou, para quem é da família, esse negócio fica grande, né? Então, ele está cumprindo aí essa tarefa. Mas ele apareceu, contribuiu. Agradecer, então, muito a você, Pâmela, por estar aqui. Eu espero que, quem sabe, né, que isso vai ser mais constante. Agradecer muito, Tânia. Aliás, as duas estiveram no seminário Economia de Francisco em fevereiro, do CDDH, lá no Espaço da Arca. Muitíssimo obrigado. Marcos, que eu não conhecia, talvez tenhamos encontrado em algum momento, porque Marcos está na Ágora também, né? Então, o CDDH tem umas parcerias, e uma delas é com a Ágora, que o Luiz faz parte, de transmissões. Então, foi feita a live da Ágora, que foi muito bela, foi maravilhosa, defendendo a vacina para todos de forma gratuita. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Peço que fiquem uns 2 minutos para a gente fazer uma pequena avaliação da live, né? E agradecer. A Pâmela já falou tudo, então não vou repetir. Agradecer a quem nos acompanhou, só dizer que podem fazer essa live, ganhar outros caminhos, seguir a palavra de quem esteve aqui hoje, anunciando pelo mundo que é realmente uma boa notícia tudo que foi dito hoje aqui. Muito obrigado. Tchau. Eu preciso sair.